Você termina uma tarefa, fecha o computador e por alguns segundos parece livre. Então olha a louça, lembra da mensagem sem resposta, pensa na meta da semana e sente uma pressão difícil de nomear. Não é exatamente urgência, é culpa, como se sentar fosse abandonar alguém, como se deitar no sofá expusesse uma falha de caráter, como se, naquele instante em que você não produz, seu valor também entrasse em pausa. Talvez ninguém esteja cobrando, talvez o prazo nem seja hoje. Mesmo assim, a sua mente abre uma espécie de tribunal. Você fez o suficiente? Mereceu parar? Não deveria aproveitar o tempo? Hoje eu quero mostrar o preço do que chamo de identidade produtiva, quando produzir deixa de ser uma atividade e vira a prova cotidiana de que você é responsável, útil e digna. No final, vamos fazer um balanço de recuperação. Um experimento simples de 7 dias para separar carga real de culpa automática sem transformar descanso em outra competição. Não é uma fórmula clínica e não promete eliminar a culpa. É uma maneira de observar um contrato interno que talvez esteja dirigindo seu tempo, porque existe uma diferença enorme entre descansar depois que tudo termina e perceber que na vida real tudo quase nunca termina. A identidade produtiva costuma receber elogios. Você é a pessoa que resolve, antecipa, não deixa cair. No trabalho, lembram de você quando algo precisa sair. Em casa, você enxerga o que ninguém viu. Enquanto os outros param, você pensa no próximo detalhe. Por fora, isso parece apenas competência, e competência é valiosa. O problema começa quando a frase "eu faço bem" vira "eu só estou bem quando faço". Nesse ponto, uma tarde sem resultado não é neutra. Ela ameaça a imagem que você construiu de si. Você tenta assistir a uma série, mas pega o celular para responder algo. Vai caminhar e transforma a caminhada em meta. Encontra amigos e pensa no que poderia estar adiantando. Até o lazer precisa justificar a própria existência. Ler para aprender, correr para melhorar, viajar para produzir lembranças, dormir para render mais amanhã. Tudo precisa entregar alguma coisa. E quando uma atividade existe apenas porque é agradável, tranquila ou gratuita, surge desconforto. Não porque você não saiba descansar, talvez porque aprendeu a reconhecer valor apenas quando ele deixa um rastro visível, uma entrega, uma casa organizada, um corpo disciplinado, uma lista menor. Sem esse rastro, a mente pergunta: quem é você agora? Na psicologia, existe um construto chamado contingências de valor pessoal. Em linguagem simples, são os domínios em que uma pessoa investe a própria autoestima. Em um estudo clássico com universitários, pesquisadores encontraram contingências diferentes: desempenho acadêmico, aparência, aprovação, competição, apoio familiar, virtude e fé. Isso não significa que toda pessoa tem o mesmo mapa, nem que depender de um resultado é uma doença. Significa que sucesso e fracasso pesam mais quando atingem o território onde você aprendeu a medir quem é. Se o seu valor está muito ligado à competência, terminar uma tarefa pode elevar você por algumas horas. Falhar, atrasar ou simplesmente não produzir pode derrubar essa sensação. A identidade produtiva é o nome editorial que usamos aqui para esse contrato. Quando eu entrego, provo que tenho valor. Quando paro, fico sem prova. Perceba a armadilha. O descanso não precisa produzir uma ameaça real. Basta suspender o mecanismo de validação. Você não recebe o pequeno comprovante que uma lista riscada oferece. E sem comprovante, a mente preenche o espaço com suspeita. Talvez eu esteja ficando para trás, talvez eu seja preguiçosa, talvez os outros estejam fazendo mais. A culpa funciona como um chamado para voltar ao lugar onde você sabe se reconhecer. Um conjunto de 4 estudos com 1.310 pessoas ao todo investigou a crença de que lazer é desperdício.
Pessoas que viam o lazer dessa forma relataram menos prazer, principalmente em atividades feitas como um fim em si, algo escolhido simplesmente porque era agradável. Em experimentos, ativar a ideia de que lazer é desperdiçar tempo reduziu o prazer durante a atividade. O estudo não diz que toda a culpa vem dessa crença, não mede sua história pessoal e não prova que lazer resolve sofrimento, mas revela algo importante. Você pode estar fisicamente em pausa e mentalmente avaliando a pausa como erro. Nesse caso, a atividade perde parte de sua capacidade de ser vivida, porque uma segunda tarefa acontece por baixo, justificar o tempo. É por isso que transformar descanso em estratégia de produtividade pode ajudar num primeiro momento e falhar depois. Se você diz, vou parar para render mais, ainda mantém a produção como juíza. O intervalo recebe permissão porque promete devolver desempenho. E se você descansar e não acordar brilhante, se a ideia não vier, se o corpo continuar cansado, a culpa retorna com mais força. O objetivo aqui não é negar que pausas possam apoiar o trabalho, é retirar do trabalho o direito exclusivo de autorizar sua recuperação. Também precisamos evitar o extremo oposto. Mais tempo livre não significa automaticamente mais bem-estar. Uma pesquisa com grandes bases de dados e experimentos encontrou uma relação não linear. Pouco tempo discricionário se associava a pior bem-estar, mas uma quantidade muito grande também podia perder benefício, especialmente quando vinha acompanhada de falta de propósito. Outro conjunto recente de estudos mostrou que lazer com esforço, como uma atividade desafiadora escolhida livremente, pode produzir significado e manter o prazer. Portanto, descansar não é sinônimo de ficar imóvel, desligada ou passiva. Recuperação pode aparecer numa conversa, numa caminhada, numa prática criativa, num cuidado, num jogo ou num silêncio. O que diferencia não é apenas o esforço, é a liberdade percebida, a ausência temporária da cobrança de provar valor e a possibilidade de voltar a si. Isso protege o conteúdo de uma mentira sedutora. Se você está cansada, faça nada. Algumas pessoas recuperam-se com quietude, outras com movimento escolhido, algumas precisam de sono, outras precisam de limites no trabalho, e exaustão persistente pode exigir avaliação profissional. O balanço de recuperação não determina qual atividade é certa, ele ajuda você a observar se o intervalo está sendo vivido ou transformado em outra auditoria de desempenho. De onde vem esse contrato? Não existe uma resposta única. Algumas famílias oferecem afeto e reconhecimento quando a criança se destaca, ajuda ou não dá trabalho. Algumas culturas celebram a pessoa sempre ocupada como moralmente superior. Alguns ambientes profissionais premiam disponibilidade permanente e chamam limite de falta de compromisso. Às vezes, produzir foi uma forma real de conquistar segurança, independência ou pertencimento. Nada disso autoriza olhar para sua história e decretar trauma. É apenas um mapa de possibilidades. Uma regra pode ter sido útil em determinada fase e continuar funcionando depois que o contexto mudou. Talvez você tenha aprendido que antecipar tudo evitava conflitos. Talvez trabalhar muito tenha aberto portas decisivas. O problema não é honrar essa capacidade, é perceber quando ela deixa de ser escolha e se torna condição de existência. A pergunta não é por que sou assim, como acusação, é o que a culpa prevê que acontecerá se eu parar. Que serei ultrapassada, que decepcionarei alguém, que perderei controle, que descobrirei um vazio, que não saberei quem sou sem a próxima obrigação. Nomear a previsão não a torna verdade, apenas impede que ela opere como uma lei invisível. Imagine uma balança que só aceita um tipo de peso. De um lado, tudo o que você produz, horas, entregas, cuidados, metas. Do outro, seu direito de existir em paz.
A identidade produtiva manda colocar mais uma tarefa no primeiro prato sempre que o segundo parece leve. Só que essa balança nunca fecha. Cada resultado cria uma nova obrigação. A caixa de entrada se renova, a casa volta a desorganizar, o corpo muda, as pessoas precisam de você de novo. Se o descanso depende do fim absoluto da demanda, ele foi adiado para uma data que não existe. A virada começa quando você troca merecimento por necessidade e escolha. Você não precisa provar que está no limite para interromper uma carga. Não precisa estar quebrada para proteger um intervalo e não precisa transformar cada pausa em investimento. Isso não significa abandonar responsabilidades, significa deixar de usar responsabilidade como sentença contra qualquer forma de repouso. Uma pessoa pode cumprir o que importa e ainda preservar espaço não instrumental. Pode cuidar e ser cuidada, pode produzir com excelência sem converter desempenho em identidade total. O descanso não precisa vencer o trabalho, precisa deixar de pedir permissão a ele. Pegue uma folha e escreva no topo, Balanço de Recuperação, dia 1. A primeira coluna se chama Carga Encerrada. Antes do intervalo, registre apenas o que foi realmente feito e o que ficou explicitamente adiado. Use fatos, não julgamento. Enviei a proposta, respondi 3 mensagens, a revisão fica para amanhã às 10. Isso cria uma borda. Muitas pausas fracassam porque a tarefa continua aberta de forma difusa. A mente não sabe se você esqueceu ou decidiu parar. Dar nome ao adiamento transforma pendência em plano. Depois escreva uma frase de suficiência temporária. Por hoje, isto sustenta o que é essencial. Não escreva fiz tudo, porque provavelmente não fez. Não escreva mereço, porque o exercício não é um tribunal. Escreva o que é suficiente para esta janela. Se houver uma urgência real, resolva ou negocie. Se houver apenas a sensação genérica de que sempre caberia mais, marque com a letra C de cobrança. O primeiro movimento não serve para convencer você de que trabalhou muito, serve para distinguir compromisso concreto de uma voz que nunca define quanto bastaria. A segunda coluna se chama Intervalo Protegido. Escolha entre 20 e 40 minutos. Não comece com um fim de semana perfeito, uma viagem ou uma rotina impossível. Escolha uma janela pequena o suficiente para ser observada. Defina começo e fim, afaste a tarefa principal e selecione uma atividade que não precise produzir resultado. Pode ser tomar banho sem áudio, sentar ao sol, ouvir 2 músicas, caminhar sem meta de passos, conversar, desenhar algo que ninguém verá. Se preferir uma atividade com esforço, tudo bem, desde que ela seja escolhida e não usada como nova prova de valor. Antes de começar, escreva: este intervalo não precisa me melhorar. Essa frase é desconfortável justamente porque interrompe o contrato. Durante a pausa, note quando sua mente tenta negociar. Posso responder só esta mensagem, posso organizar enquanto escuto, posso transformar isso em conteúdo. Não lute, apenas faça um risco no papel cada vez que o impulso aparecer. Você não está medindo o fracasso, está tornando visível quantas vezes a produção tenta reassumir o comando. A terceira coluna se chama Retorno Observado. Ao final, responda 3 perguntas. Primeira, o que senti nos primeiros 5 minutos? Talvez inquietação, vazio, sono, irritação ou alívio. Segunda, que acusação apareceu? Você está perdendo tempo, tem gente trabalhando, isso é preguiça. Escreva as palavras exatas. Terceira, do que meu corpo ou minha atenção parecem precisar agora? A resposta pode ser continuar parada, comer, dormir, mover-se, pedir ajuda ou voltar a uma tarefa delimitada.
não dê uma nota de produtividade. Não avalie se o intervalo valeu a pena, porque você rendeu depois. O retorno observado não é um teste de performance, é um registro de contato. Se você voltou igual, o intervalo não fracassou. Se voltou mais cansada, talvez tenha percebido um cansaço que o movimento escondia. Se a culpa aumentou, você encontrou o ponto exato em que o contrato protesta. O dado principal é conseguir permanecer alguns minutos sem obedecer imediatamente à acusação. Repita o balanço por 7 dias, variando apenas uma coisa de cada vez. Em um dia, teste silêncio. Em outro, movimento leve. Em outro, uma atividade criativa sem publicação. Não transforme a semana em desafio de disciplina. Se perder um dia, registre "não fiz" sem compensar com 2 sessões. O objetivo é descobrir padrões. Talvez a culpa seja mais forte antes de prazos. Talvez surja quando alguém da família está trabalhando. Talvez diminua quando você encerra tarefas por escrito. Talvez certos lazeres estejam tão cheios de comparação que não recuperam nada. No 7º dia, leia os registros e destaque 3 frases recorrentes da acusação. Depois, responda a cada uma com um limite factual, não com positividade vazia. Se ao parar tudo desmorona, pode receber. Durante 30 minutos, 2 tarefas ficaram para amanhã e nenhuma urgência foi perdida. Sou preguiçosa? Pode receber. Cumpri X e decidi encerrar Y. A prática não tenta provar que você nunca falha, tenta devolver proporção. Culpa é uma emoção, às vezes sinaliza violação real de um valor, mas sentir culpa não comprova que houve violação. O registro ajuda a investigar essa diferença. Há situações em que o problema não é uma crença interna, é carga excessiva, trabalho precário, cuidado sem apoio, insegurança financeira, violência ou adoecimento. Nenhum exercício de pausa corrige uma estrutura que exige demais. Dizer "mude sua mentalidade" a quem não tem margem é injusto. O balanço pode mostrar justamente que o intervalo é impossível porque responsabilidades reais ultrapassam seus recursos. Nesse caso, o próximo passo não é culpá-la por descansar mal. Pode ser negociar distribuição, buscar rede, revisar compromissos, documentar demanda ou procurar orientação profissional. Se a exaustão é intensa, o sono mudou muito, nada oferece prazer ou o funcionamento cotidiano está comprometido. Uma avaliação qualificada importa. Este vídeo não diagnostica burnout, depressão, ansiedade, TDAH ou trauma, e descanso não substitui tratamento. A prática serve para o território em que existe alguma margem, mas a culpa ocupa essa margem inteira. Reconhecer limites externos também é parte de separar valor de desempenho. Você não é uma máquina com defeito por não conseguir absorver uma carga ilimitada. Agora, podemos distinguir 4 experiências. Sono é um processo biológico com funções próprias. Recuperação é o conjunto de experiências que ajudam a interromper demandas e recompor recursos. Lazer é tempo vivido com alguma liberdade e motivação própria. Evitação é afastar-se de algo que precisa ser enfrentado. Elas podem se misturar, mas não são sinônimos. Você pode dormir e continuar ruminando. Pode ter lazer cheio de cobrança. Pode evitar uma conversa chamando isso de autocuidado. E pode descansar de modo legítimo antes de retomar uma responsabilidade. A identidade produtiva apaga essas diferenças e chama tudo que não produz de preguiça. O balanço devolve precisão. Qual carga foi encerrada? Qual intervalo foi escolhido? O que apareceu? O que precisa ser retomado?
Quando cada coisa tem nome, você não precisa defender todo o descanso como virtude, nem condená-lo como falha. Pode avaliar contexto. Essa maturidade é mais útil do que uma nova regra rígida. Você não precisa virar a pessoa que descansa perfeitamente. Precisa recuperar a capacidade de escolher quando agir e quando parar, sem transformar cada decisão em julgamento sobre quem você é. Faça uma última lista, agora sem verbos de desempenho. Escreva 5 coisas que permanecem verdadeiras sobre você quando nenhuma tarefa está sendo concluída. Talvez sua capacidade de escutar, seu humor, sua presença, sua curiosidade, seu afeto, sua honestidade. Evite transformar qualidades em utilidades. Sou boa em resolver problemas. Ainda aponta para entrega. Pergunte quem você é numa sala em que ninguém precisa de solução. Esse exercício pode parecer abstrato, porque a identidade produtiva prefere evidências visíveis, mas identidade humana é maior do que o relatório do dia. Você continua sendo alguém enquanto espera, brinca, contempla, recebe, erra ou muda de direção. Trabalho pode expressar valores sem monopolizá-los. Cuidado pode ser amor sem se tornar a única prova de amor. Excelência pode existir sem exigir presença permanente. E pausa pode ser apenas pausa. Talvez a liberdade não esteja em nunca mais sentir culpa, mas em reconhecer a acusação e responder: eu ouvi, mas você não decide sozinha. Hoje, antes de parar, faça uma borda. Escreva o que terminou, o que fica para amanhã e qual intervalo será protegido. Durante a pausa, não tente se consertar. Observe o impulso de justificar cada minuto. Depois, registre o retorno sem transformá-lo em nota. Esse é o balanço de recuperação. Se quiser, volte aos comentários e escreva apenas uma das frases que a culpa costuma usar, sem expor detalhes íntimos. Talvez ainda não fiz o suficiente, alguém está avançando ou não posso parar agora. Quando uma frase ganha forma, ela perde um pouco do poder de parecer verdade absoluta. Se este vídeo ajudou, salve, compartilhe com alguém que carrega uma lista sem fim e inscreva-se no Instituto Angélica. O e-book deste tema organiza os 7 dias com páginas de registro, exemplos e limites para não transformar o método em nova cobrança. E guarde isto: produzir pode ser parte importante de quem você é. Não precisa ser a certidão inteira da sua existência. Recuperação não é medalha entregue no fim de uma vida sem pendências. É um espaço humano que também sustenta presença, escolha e sentido. Você não precisa terminar tudo para continuar sendo alguém.